lá. O uso de câmeras nos uniformes dos policiais e nas viaturas, que já está sendo implementado em alguns estados, ainda causa polêmica. Um dos objetivos dessa política de segurança é evitar excessos por parte dos policiais e também registrar a ação dos abordados, que muitas vezes agridem o profissional. A Polícia Militar Paulista, por exemplo, adquiriu mais de 10 mil equipamentos que devem atender cerca de 52% dos policiais. Estudo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostrou que nos últimos 2 anos, em São Paulo, houve uma redução de 76% da letalidade em batalhões em que as câmeras foram utilizadas. No entanto, muitos ainda questionam a privacidade do policial e a falta de isonomia com os outros servidores que atendem ao público. Nós vamos conhecer a opinião de parlamentares que integram a Comissão de Segurança Pública na Câmara. São os deputados Raimon, do PT do Rio de Janeiro, e o sargento Gonçalves, do PL do Rio Grande do Norte. Bem-vindos, deputados. Muito obrigada por atender o nosso convite para discutir esse assunto aqui. E eu queria começar perguntando para os dois, mas vou começar com o professor Raimon. Como os senhores avaliam essa resistência que ainda há e qual é o benefício maior que pode trazer esse tipo de filmagem, de gravação desses eventos policiais? Regina, primeiro quero agradecer a TV Câmara, agradecer também, cumprimentar você, cumprimentar o sargento Gonçalves, dizer da importância de a gente abrir um debate desse, de a gente conversar. A gente está vindo agora de momentos muito difíceis nas capitais brasileiras. A gente viu agora São Paulo, Rio de Janeiro, a Bahia, com muita letalidade, com muita gente sendo assassinada, gente sendo morta. E quando nós falamos de tecnologia, nós temos que compreender que a tecnologia ela tem que estar a serviço da vida. Uma tecnologia é um ganho da humanidade, Quando a gente pensa na criação, quando o Criador nos fez e fez tudo que está ao nosso dispor, de certa forma ele deixou as coisas não que incompletas, mas deixou um trabalho para nós continuarmos. E a descoberta das dimensões tecnológicas, dos equipamentos tecnológicos, essas descobertas, elas são, na verdade, uma consequência desse momento inicial de criação. Então, quando a gente descobre um equipamento que dá para nós a segurança numa sociedade que clama cada vez mais por transparência, que clama cada vez mais por saber como é que as questões acontecem, que discute a vida como bem maior, como bem supremo. Uma câmera de segurança, uma câmera de filmagem no uniforme de um policial, ela é um ganho enorme para a população, porque a população pode, na verdade, averiguar, descobrir e denunciar abusos policiais a partir do próprio equipamento que o policial está usando, e também ela é uma garantia para o próprio policial. Porque ele pode ser questionado se a sua ação de fato foi uma ação violenta e a câmera de fato vai tirar a prova. A gente está brincando no futebol do VAR, É quase um VAR, Tem a opinião do público, a opinião do policial, a opinião da equipe de segurança, a opinião da população, e tem ali uma câmera que diz assim, olha, o que aconteceu foi isso. Então é importantíssimo, é fundamental que isso se amplie, nos estados brasileiros, para todas as polícias, que a gente tenha isso abertamente colocado, porque isto traz transparência e traz segurança para a população e também para as forças de segurança. Deputado Sargento Gonçalves, o senhor que é policial militar, eu gostaria que o senhor falasse até um pouquinho da sua experiência, de que forma que essas câmeras podem realmente ajudar, ou que problemas podem acarretar o policial utilizar essa câmera. Boa noite, Regina. Boa noite ao deputado, nobre deputado. É sempre bom o debate. O debate é saudável, é democracia. E nesse sentido, nós apresentamos já um projeto de lei, o 606 de 2023, que trata sobre a questão da isonomia entre agentes políticos e agentes públicos na utilização desse vídeo monitoramento. Eu considero injusto a utilização por parte apenas de policiais. Por que só o policial ser monitorado as suas ações? A demonização
da atividade policial, na verdade, a cultura de demonizar a atividade policial que, infelizmente, tem acontecido por parte de alguns em nosso país. Né? Também outro ponto que eu também discordo é a questão do uso, da prioridade do uso de recurso público. É bem verdade que a tecnologia ela ficou para o nosso benefício, né? E não sou contra a tecnologia na área da segurança pública, muito pelo contrário, nós incentivamos, fomentamos a ideia do uso de tecnologia. Porém, tem prioridade, né? A senhora falou aí que atende hoje em São Paulo, 52% da tropa policial lá no estado de São Paulo é monitorada. Mas quanto custou isso para os cofres públicos? Lá no estado do Rio Grande do Norte, só que é o estado que eu represento, 15 câmeras apenas, deputado, custaram R$600 mil, ou seja, cada câmera de monitoramento saiu a R$35 mil. Eu queria saber de você, cidadão, você concorda que o recurso público, de forma prioritária, seja utilizado para a compra de câmeras de monitoramento daquele que faz a sua segurança, ou se a prioridade seria investir em viaturas, investir em armamento, em várias outras tecnologias que poderiam contribuir, na verdade, para poder trazer segurança pública de qualidade ao cidadão? Qual os números em relação à violência policial? Quantas ocorrências policiais houveram no ano 2022 no estado do Rio Grande do Norte, por exemplo? E aí a gente vê uma polícia sucateada, onde muitas vezes falta uma viatura, falta armamento, muitas vezes falta munição para que o policial possa ir para a rua fazer a segurança. Mas qual a prioridade do governo, do PT, no estado do Rio Grande do Norte? Adquirir 15 câmeras de vídeo monitoramento para monitorar a situação daquele que faz a segurança do cidadão. Então, mais uma vez, eu, sendo muito democrático, gostaria de saber do cidadão. O nosso interesse é saber qual a intenção do cidadão, o interesse do cidadão brasileiro. É que esse recurso, de forma prioritária, seja investido para monitorar a atuação daqueles que têm a responsabilidade de fazer a segurança, ou que seja investido em outras áreas na área de segurança pública. A questão é essa. E segundo ponto é justamente o que eu trouxe, na verdade, como primeiro, que seria a isonomia. Porque só a atuação policial, só o policial que ele é violento, nós já vimos casos aí de professores que atuam, às vezes cometem ato de violência, e eu sou professor também, mas já vimos casos, denúncias de professores cometendo ato de violência, de médicos cometendo atos de abuso sexual, inclusive no momento da cirurgia obstétrica. E aí, aqui eu trago com muita referência aqui, até porque eu estou atuando nesse momento como político, os agentes políticos. Por que não utilizar? Eu tenho certeza que se for levar para o cidadão, uma das maiores insatisfações no país hoje trata sobre corrupção. Então, por que o político, o deputado, não utilizar no momento da sua atuação ali, em todos os momentos da sua atuação, nas suas reuniões, nos gabinetes, nas suas reuniões, nas suas bases eleitorais, ele sempre está sendo monitorado por um vídeo monitoramento, inclusive em tempo real, como é o caso dos policiais. Sim. Deputado Raimon, o custo-benefício desse vídeo monitoramento, ele vale a pena para realmente proteger o policial e também a população? Se a gente tomar, Regina, para se ter uma ideia, que nós tivemos em 2021 61,2% de queda nas mortes letais, que foram garantidas em grande parte pela questão de termos as câmeras de vídeo monitoramento. Se a gente tomar que a letalidade policial caiu 72% no estado de São Paulo após a instalação das câmeras nos uniformes da polícia, a gente pode talvez fazer uma pergunta às avessas. Quanto vale uma vida? Que valor tem a vida de um filho? Eu gostaria de perguntar também, até seguindo o mesmo raciocínio, a pedagogia, fazer uma pedagogia alternada aqui com o professor, com o nosso deputado, dizer assim, vamos perguntar, por exemplo, a mãe do Tiago Menezes Flauzino, 13 anos, foi assassinado, baleado na Cidade de Deus, na zona oeste do Rio de Janeiro. Eu queria perguntar para a mãe também do Guilherme Lucas Martins, de 26 anos. Foi morto a tiros depois de sair de um baile funk no Morro de Santo Amaro, na zona sul do Rio de Janeiro. A pergunta é essa: a senhora gostaria de saber se de fato o policial usou de arbitrariedade para que a vida desse menino fosse tirada? Então, é uma pergunta que a gente vai fazer uma escolha de Sofia. O que a gente quer? Né? Qual é o papel do orçamento público? Qual é o papel do recurso que o cidadão produz? Qual é o papel, qual é a função de um orçamento público de um país que precisa de prover a vida das pessoas? Será que essa questão de pensar nos custos, né, a gente vai deixar de ter um equipamento que é fundamental, que tem mostrado, porque se não tivesse comprovação, se a gente de fato não tivesse institutos de pesquisas a dizerem para nós, olha, de fato a letalidade diminui, de fato a gente hoje tem uma diminuição de assassinatos. Para você ter uma ideia, né, a gente costuma usar, eu venho do Rio de Janeiro, né, um estado que é marcado muito por muita violência.
né? Eu convivo, né, com as comunidades do Rio de Janeiro e inclusive com as favelas do Rio de Janeiro com muita liberdade, tenho muitas parcerias. Quero lembrar aqui lá no Morro do Turano, perto da minha casa, uma comunidade onde eu assisti quando era pároco da igreja de São Sebastião, quando era padre lá da igreja, assisti a capela de São José no Morro do Turano. Dona Severina, uma mulher de 63 anos, foi alvejada numa incursão policial no Morro do Turano. E os policiais não estavam usando câmera de monitoramento. Então a pergunta é essa: quanto vale uma vida? Vamos perguntar por aí, vamos fazer a pergunta às avessas. Não vamos perguntar se os recursos são usados para isso ou não são usados para aquilo. Orçamento público é para ser colocado a serviço da população. Nós temos, inclusive, Regina, só para concluir, temos inclusive uma discussão, que é uma discussão do Estado mínimo. Porque daqui a pouquinho, né, imagina, segurança pública, né? Nós queremos que o Estado faça segurança pública, né? E aí se o Estado deve fazer segurança pública, porque é um direito do cidadão garantido constitucionalmente, o Estado tem que colocar os recursos, que é o cidadão que produz a serviço desse próprio cidadão. Sim, deputado Gonçalves, inclusive eu queria que o senhor avaliasse também, porque os números estão mostrando essa redução da letalidade entre policiais, garantindo que eles também estão mostrando provas que são levadas para a justiça para eles não serem acusados de crimes quando muitas vezes eles é que sofrem as violências. Então, isso não seria um motivo a mais para se realmente ampliar o uso das câmeras? O nobre deputado, ele tratou de uns dados aí, eu estava aqui no Celera pesquisando para ver a universidade, que eu queria dizer a fonte, né? Ele falou sobre uns dados aí, mas nós temos dados de pesquisa de universidade também lá no estado do Rio de Janeiro, onde na verdade houver um crescimento dos crimes após começarem a utilizar os usos de câmeras de monitoramento, né? Crimes de roubos, de furtos. Qual a justificativa, a explicação? Está justamente o aparato estatal, o judiciário, gerou toda uma dificuldade para a atuação policial e hoje se coloca o monitoramento para ver se ele realmente está seguindo esse algemamento, se ele permanece algemado. O sentimento do cidadão, deputado, lá na minha periferia onde eu moro, lá no bairro Nossa Senhora da Apresentação, um dos mais violentos do estado do Rio Grande do Norte, onde eu fui criado e ainda hoje resido, na verdade o sentimento do cidadão é que o policial ele foi algemado, o policial hoje ele não consegue atuar, e aí o Estado agora chega com checkmate, é colocar a câmera para ver se realmente ele permanece algemado. E quem está sofrendo e pagando o preço, o cidadão. O senhor citou o nome de alguns jovens aí que eu acredito que foram mortos em confrontos policiais. Aqui eu cito J. Barbosa, morto no mês de dezembro do ano passado. O sargento Vitor, morto há um mês atrás em um bairro na Zona Oeste de Natal. 7 policiais foram executados na Zona Oeste de Natal, em um bairro, em apenas um mês. 8 operadores de segurança pública foram mortos em 8 meses. Um policial morrendo a cada 30 dias. Recentemente tivemos uma crise na segurança pública no estado do Rio Grande do Norte, que é persistente. Foram mais de 300 ataques criminosos, terroristas, criminosos até tentando implodir pontes na zona norte da cidade. Ou seja, a mesma pergunta que o senhor fez, eu faço novamente para o cidadão. E aí é prioridade, o termo que eu estou utilizando aqui. Qual a prioridade que você, cidadão, compreende que deve ser no investimento desse recurso? Deve ser para evitar que o crime ocorra ou é para monitorar aqueles que têm a obrigação, a responsabilidade de preservar, de proteger você, cidadão de bem? E que alternativa o senhor apresentaria? Alternativa, como eu coloquei aqui, primeiramente eu defendo nosso projeto, em nenhum momento aqui eu trato ele como sendo uma proibição. Eu coloco como isonomia, porque só o policial ser monitorado. Queremos que haja uma isonomia. Aí nós defendemos aqui que, por exemplo, no estado do Rio Grande do Norte, para que um policial ele utilize uma câmera de monitoramento, primeiramente os agentes políticos daquele estado, ou seja, os deputados estaduais, passem a utilizar. Mais uma vez eu digo, eu tenho certeza que um dos maiores anseios da população brasileira é o combate à corrupção. Que aí não é factível, né? Porque aí não haveria recursos para tanto, né? Mas se a prioridade, como bem falou o deputado, se a prioridade é podermos tratar a transparência, é haver transparência, porque só na atuação policial não é justificável, não se justifica, né? Recentemente vários casos, como eu disse, passaram, acredito que eu só acompanhando 2 médicos que cometeram abusos ali no momento da cirurgia obstétrica, casos de médicos que cometeram mais de 200 casos de abuso em consultório, né? Professores, casos de violência na sala de aula, e por que só o policial? E fica a reflexão, por que esse fetiche com a atuação policial? Por que essa demonização da figura do operador de segurança pública?
Bom, deputado Raimon, com base na avaliação do deputado Gonçalves, eu queria que o senhor avaliasse também se o controle externo das polícias não seria também uma forma de evitar que os policiais fossem tão atingidos letalmente e que pudesse fazer com que os crimes fossem realmente investigados e sanados, que esse é um outro índice alarmante, que é o índice de resolução desses crimes. Pois é, Regina, eu quero voltar aqui ao comentário final do deputado Gonçalves, quando ele faz uma crítica à questão do uso de recursos públicos, né? E depois, não como alternativa, mas ele faz uma alusão a que deveria isso ser estendido, por exemplo, à classe política. Então, quer dizer, a gente está falando de economicidade e, ao mesmo tempo, estamos falando de abertura de recursos. Então, acho que tem aí uma breve incoerência. Depois eu queria colocar... e antes até de chegar na sua pergunta, Regina, mas eu queria, porque eu acho que é importante frisar isso, nós não podemos hierarquizar dor e sofrimento. Né? A dor de uma mãe de um policial, a dor de um pai de um policial, de um filho de policial, é dor tanto quanto a dor de um menino assassinado pelo próprio policial, ou assassinado pelo tráfico, assassinado pela milícia. Então nós não hierarquizamos dor. A nossa solidariedade a todas as famílias de policiais assassinados no país. Nós vivemos, e há uma marca, né, no meu Rio de Janeiro, a gente costuma dizer isso, nós temos uma polícia que é a polícia que mais mata e ao mesmo tempo a polícia que mais morre. Mata-se muito e morre-se muito. Então nós não queremos isso. E por conta disso é que eu compreendo que quando você estabelece uma relação de um vídeo monitoramento, você diz pro policial assim, olha, né, eu não posso tudo. Porque também há esse sentimento de potencialização exacerbada do poder, né? Nós somos do poder político, às vezes a gente tem que ser puxado para baixo por alguém e dizer assim, ó irmão, tu não está com tudo não, tu tem que dialogar com as pessoas. Ninguém tem um poder absoluto. E às vezes de modo particular, eu queria colocar a vida dos pobres, dos meninos negros, dos meninos das favelas, diante de um menino precarizado, empobrecido, retirado da sua dignidade, sem cidadania, às vezes o poder é muito cruel. Então o policial diz assim, opa, deixa eu segurar minha onda aqui, né? Porque eu preciso disso. Para se ter uma ideia, né? Nos casos que eu citei no Rio de Janeiro, nos familiares tanto do Tiago quanto do Guilherme Lucas, os familiares estão acusando a PM pelas mortes e afirmam que os policiais atiraram sem qualquer abordagem prévia. Portanto, se tem uma câmera de monitoramento, nós vamos ter um VAR. Nós vamos ter um recurso, que é um recurso objetivo oferecido pela tecnologia. Então, acho que isso é bastante importante. Aí, trazendo a questão do controle externo, né, das polícias e do controle interno também, as corregedorias. Está vendo o que está acontecendo agora com o corregedor das polícias de São Paulo? Está amedrontado, ameaçado, porque se posicionou a favor dos direitos humanos. De dizer assim, ó, e quando a gente fala de direitos humanos, estou falando de direitos humanos de todo cidadão, de todo homem, de toda mulher, independente dele ser político como eu, professor como eu, ou policial como o Sargento Gonçalves, ou jornalista como você, Regina. Todos somos destinatários de políticas de direitos humanos, porque isso é constitucional, está nas convenções internacionais. Então, quando a gente está falando isso, nós precisamos entender que há um controle externo que precisa ser feito, o fortalecimento das nossas corregedorias, fortalecimento das nossas ouvidorias, fortalecimento do segmento de justiça, que diz assim, olha, a gente não quer criminalizar, penalizar, a gente não quer algemar os profissionais da segurança pública. Mas nós queremos que a gente compreenda uma sociedade com o mínimo de tolerância, porque eu também não sou favorável a câmeras, arames farpados, cercas elétricas, cachorros bravios. Eu não quero nada disso. Mas no caso das câmeras de vídeo monitoramento, elas são importantíssimas para a gente garantir. Como hoje, por exemplo, as câmeras em espaços públicos. Existem. Né? Existem as câmeras de reconhecimento facial, que a gente inclusive tem alguns questionamentos, porque tem uma discussão feita aí sobre um biotipo que ela acaba identificando um pouco mais. Isso é um outro detalhe, mas assim, há um monitoramento da sociedade
que não pode ser um monitoramento exagerado, mas no caso das câmeras de monitoramento dos policiais, eu acho que ela é importante para os dois segmentos. Deputado Gonçalves, o senhor também acredita que o controle externo da polícia pode também ter algum tipo de resguardo para os profissionais? Como já se tem por parte do órgão fiscalizador, Ministério Público, né? Mas aqui eu quero falar em nome dos negros, né? Dos pobres da periferia, da qual faço parte, mais uma vez eu reforço, Nossa Senhora da Apresentação, uma comunidade com mais de 120 mil habitantes, lá na Nossa Senhora da Apresentação, na zona norte de Natal, um dos bairros mais violentos do estado do Rio Grande do Norte. Eu falo o nome desses que vivem oprimidos, mas não é pela polícia, vivem oprimidos pelo crime, pelo Estado paralelo. Eles clamam por uma segurança pública de qualidade, eles clamam pela atividade policial. Eu tenho certeza que esses que vivem lá, que brincamos juntos, que trabalhamos juntos, eles anseiam por uma segurança pública de qualidade. Eu tenho certeza, desses 60 mil, houve uma redução agora no governo passado, no governo Bolsonaro, para 41 mil mortes violentas por ano. Quantos desses foram mortos na atividade policial? Quantos foram mortos por uma bala perdida? Né? Então, se nós colocarmos proporcionalmente, chegou a mais de 60 mil mortes violentas no Brasil. Então, a prioridade na segurança pública é dar condições de trabalho ao operador ou, na verdade, é desestimular, gerando uma dificuldade ainda maior da atuação desse policial. É monitorar aquele que tem a responsabilidade de fazer essa segurança. É mais ou menos assim, eu tenho uma casa e, de repente, o criminoso ele sempre está invadindo para furtar. E aí, de repente, tem um vigiazinho de rua que está lá. Eu vou pegar o dinheiro, ao invés de eu querer, de repente, investir naquele vigia de rua para que o cara não pule, de repente eu investir numa câmera de monitoramento para olhar se o cara vai pular para fazer o roubo, o furto lá na minha residência, não. Eu vou investir para colocar uma câmera no vigia que está cuidando da minha residência. Sinceramente, não entra na minha... Mas o que prejudica, no caso, eu vou trazer aqui, agora eu consegui, Regina. Um estudo recém-divulgado pelos pesquisadores, isso foi em 2022, Gazeta do Povo, a data é de 22/2/2022. Um estudo recém-divulgado pelos pesquisadores da Universidade de Stanford sobre o uso de câmeras acopladas em fardas de policiais do Rio de Janeiro concluiu que a utilização dos equipamentos produz um efeito de despoliciamento, isto é, desencorajou os agentes de segurança a se envolverem em atividades como abordagem e atendimento às chamadas. De acordo com os responsáveis pelo estudo, que ocorreu na favela da Rocinha, lá no Rio de Janeiro, estado do deputado, dominado pelo narcotráfico, grande parte dos policiais tenderam a evitar se envolver nos casos por receio de que o registro das interações pudesse incriminá-los. Como resultado, a partir do uso das câmeras, houve redução de 46% dos vários tipos de fiscalização proativas, como abordagens em revistas. Foi registrada também uma redução de 69% na probabilidade de os agentes agirem frente a denúncias de crimes por parte da comunidade e 43% no atendimento às chamadas recebidas pelo Centro de Operações. Os números revelam que o uso dos equipamentos de gravação pode estar relacionado a prejuízo significativo na divulgação, na segurança pública. A divulgação do estudo ocorre no momento em que vários estados estão implementando o sistema de câmeras no fardamento dos agentes ou estudando tal medida. É um estudo científico por uma universidade, então é algo que deve ser levado em consideração. É algo que deve ser levado em consideração. E, mais uma vez, eu digo, qual a intenção, qual o anseio da sociedade? É monitorar, é investir tanto no monitoramento deste policial ou é investir para que ocorra uma segurança de qualidade, onde haja o combate efetivo aos crimes contra o patrimônio, aos crimes contra a vida, como eu já disse, que chegou a mais de 60 mil no país. Então, você tirar um volume vultuoso desse, em um estado, uma realidade, como eu falo, da minha lá do estado do Rio Grande do Norte, onde se falta uma viatura de qualidade, onde muitas vezes falta munição, colete balístico para um policial. Você investir R$35 mil em um único equipamento de monitoramento, alguma coisa está muito errada nessa política pública de segurança. Tá certo, deputados, eu só tenho mais 2 minutinhos, eu queria as considerações finais. O senhor primeiro, deputado. Eu queria muito que o Estado ocupasse as nossas comunidades de favela, onde vivem quase 20 milhões de brasileiros e brasileiras. Mas ocupasse com cidadania, ocupasse com educação, como tem feito o governo do presidente Lula, fez nos outros 2 governos dele, e fará agora nesse, tem feito nesse, para que a vida do povo seja preservada. Eu acredito num mundo onde a educação, a cidadania são protegidas e eu não acredito no mundo onde as armas deem o tom. Deputado Gonçalves. Eu também acredito nesse mundo, né, romântico, nesse mundo bonito, né, mas ainda não estamos no paraíso. Infelizmente, é necessária a guerra para se ter paz. Infelizmente, não podemos desbalancear ainda mais essa balança. Eu passei 18 anos cumprindo um juramento.
Utilizo minha arma de fogo durante 18 anos. Nunca atirei num cidadão de bem. Nunca nem apontei ela para um cidadão de bem. Ela sempre foi utilizada para preservar a vida. A arma serve para preservar vidas, não é para tirar a vida. Agora, no momento que você deixa o criminoso ele armado com um fuzil e você desarma o policial, coloca uma câmera para monitorar se realmente, até a certeza de que ele vai estar oferecendo risco zero para o crime, ou seja, é colocar ele como um alvo. Só falta pintar ele com um alvo lá para dizer, atire nesse aqui que ele quem deve ser a próxima vítima. Então, isso eu não defendo, não posso defender, se passei 18 anos combatendo o crime dentro de uma guarnição de polícia. Que Deus possa abençoar o nosso país, que nós possamos ter sabedoria e discernimento nessas políticas públicas em relação à segurança pública. Deputados, muito obrigada pela participação aqui, a gente poder debater esse tema aqui tão polêmico ainda. Você acompanhou comigo o Câmara Debate. Nós conversamos com parlamentares que analisam propostas sobre o uso de câmeras nos uniformes dos policiais e também nas viaturas. São os deputados Raimon, do PT do Rio de Janeiro, e deputado Sargento Gonçalves, do PL do Rio Grande do Norte. Você pode rever esse e outros programas no canal da TV Câmara no YouTube. Siga também as nossas redes sociais, Instagram, Twitter, TikTok e Facebook. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima.